Fala, time, o Implantology Cast está no ar. Fala, time, hoje começando mais um podcast. E antes de tudo, eu vou pedir para que você, se você gosta do nosso canal, para que você se inscreva no nosso canal, para que isso entregue ainda mais os nossos episódios, melhore ainda mais o nosso engajamento. Então curta, comenta, compartilha com seus amigos e pede para os colegas também que gostam do nosso conteúdo para entrarem e se inscreverem no nosso canal. Vou começar fazendo a menção aos nossos patrocinadores. O nosso patrocinador Estúdio Voxel, que é um laboratório de radiologia especializado em tomografias para implantes e radiografia panorâmica. Tudo de modo digital, pensando em uma questão mais sustentabilidade. Então não tem nem nada de impressão, é tudo feito e entregue de modo digital. Outro patrocinador é o laboratório HM, que é do Henrique Marques, nosso colega, né? A gente fala daquilo que a gente usa, né, galera? Então, o laboratório Henrique Marques, é muito boa. Qualidade dele, dos trabalhos dele, ele é um excelente protético, trabalha com o sistema Ivobase, né, que vai dar mais resistência para os nossos protocolos, né? Ele deixa, até estava conversando esses dias com ele, porque você vende para nós facilidade. Porque o pior que tem do laboratório é que ele vai e vem entre trabalho que você envia, trabalho que você recebe, aí demora, o motoboy não chega. Então, fazendo tudo lá no consultório é muito melhor. E também agradecer a Dentoflex, que é nosso parceiro, nosso patrocinador. A gente, a longa data aí, tem uma parceria com a Dentoflex. E vamos lá, time. Hoje, gostaria de agradecer os meus colegas de mesa aqui, do meu lado, Dr. Maurício. Prazer estar novamente questionando ou absorvendo o conhecimento dos nossos convidados. Dr. Guilherme Costa. Bom, boa noite a todos. Obrigado por mais um episódio aqui com vocês e espero de muitos. Vamos lá. Maravilha. E hoje nós temos aqui nosso entrevistado. Eu vou deixar para o Dr. Maurício aqui, que é colega já de longa data. Longa data. O convidado de hoje é o professor Marcos Salles, que é um grande pesquisador e profissional da área de odontologia, na área de implantes, na área de enxertos. Então, Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Espero que você fique satisfeito com nossos questionamentos, né? Vamos lá. Para começar, conta um pouquinho da sua história. Como você chegou ao ponto que você chegou a desenvolver um biomaterial? Como tudo começou? Então, tudo começou no mestrado. Eu trabalhava no ICB, na verdade, né, junto com o professor Bruno Koenig. Então, a gente fazia experimentos. A linha de trabalho dele era fazer experimentos. E a gente usava bastante biomateriais. Um desses biomateriais, e a questão na época, na verdade, era a osteointegração. Né? A grande pergunta do século, né? A osteointegração. O quanto de osteointegração. Hoje tem BIC, tem um monte de... As superfícies melhoraram bastante, mas antes as superfícies eram lisas. Né? Usinadas, então, né? Usinadas, era aquela coisa. Então, como eu sou velho. somos velho. Essa história aí é antiga. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu entrei lá na faculdade, no mestrado, fiz a prova lá do mestrado, daí eu propus para o professor Bruno, ele utilizar um polímero que estava em voga na época, que se chamava polímero de poliuretano de mamona, que era produzido pelo pessoal de São Carlos. E aí a gente fez os testes, os polímeros, colocamos nos cães, né, que é tudo em vivo, para ver os resultados, fazer histologia posteriormente. A ideia era uma ideia legal. A ideia sempre é muito boa. A ideia sempre é boa no começo, a ideia é sempre boa. Só para tirar uma dúvida, você chegou esse polímero de mamona, ele chegou a ser testado in vitro ou não? Então, eles tinham alguns testes, só que eles usavam polimerizados. Entendi. O polímero já era polimerizado. Uhum. Era de óleo de mamona, né, eles colocavam carbonato de cálcio, eu acho, na época. O que eu usei foi o seguinte, como ele tinha uma fase líquida, né, antes de ser polimerizado, ele era um polímero. E aí a gente colocou um implante de 3,5 e fizeram uma cavidade de 4 e alguma coisa. A ideia, como ele era líquido, ele teria uma maior osteointegração, um maior contato. E se o polímero fosse substituído, teria um maior contato osso-implante. O que não aconteceu. Até porque pensando assim, se ele é líquido, né? Como que você conseguiria conformar aquele... Ele estava presa no leito cirúrgico. Ah, no leito cirúrgico ele tomava presa. Tomava presa no leito cirúrgico. Mas era uma reação química. Como que é essa ativação dele? Era química? Era química. Segundo
Segundo Segundo o Cass. fabricante, né? Segundo o Cass, não tinha problema de toxicidade. Só que eu fiquei sabendo que a expansão dele, linear, era muito alta. Ele chegava a uma temperatura de 80, 90 graus na polimerização. Então era uma temperatura muito alta. E acabou os resultados não sendo muito agradáveis. Né? Eu perdi a maioria dos implantes, e os implantes que ficaram eu fiz a histologia deles, hein? E ficava uma parte fibrosa entre o tecido ósseo e esse polímero. Né? Começou mais ou menos aí. Foi um Começou desastre. bem já. Exato. Bom, mas pensando bem que é um começo, ok. Então no começo Já é um começo. É um Eu começo. estava no meio do mestrado. Aquele prazo batendo, já falei. Meu Deus do céu, no começo do mestrado. E vamos pensar que o mestrado é curto também, 2 né? anos. 3 anos. Engraçado, o mestrado, tudo na época a gente tinha que fazer tudo correndo, porque Sim. assim, você começa, você já ingressou e você já tá sendo cobrado para terminar já, né? É verdade, é verdade. E aí eu tive, como todo estudante, né? Eu fui beber cerveja. Ótimo. Ganhou aquela fortuna, né? Não tinha bolsa. Que bolsa, pô? Não tinha bolsa. O CB não dava bolsa. Naquela época eu não tava com bolsa, não. Daí, fui lá beber, daí tinha um amigo meu, tá dando aula agora na Bahia, tá? A gente começou a conversar sobre... Ele trabalhava com radicais livres, e eu tinha pego um artigo do Schubert antes, falando que ele usou um antioxidante para que esse material, que esse polímero que ele usou, né, tivesse mais, tivesse mais compatível com os tecidos. Então, esse tecido ficava mais resistente à agressão desse polímero, tá? Aí a gente conversou a noite inteira, e aí eu tive a brilhante ideia de não só colocar o polímero, mas colocar outras coisas nesse polímero. Né? A ideia surgiu nessa época. Hoje se dá o nome a materiais biomiméticos, né? Hoje se dá o nome que são esses materiais. Na época a gente nem sabia desses materiais, na verdade. Os materiais não existiam na literatura. E foi exatamente isso. Então a gente criou uma situação para aquele tecido se organizar com esses materiais e ter a formação do tecido ósseo, né? Então, assim, isso foi feito muito a toque de caixa, né? Isso na decisão com você e seu colega, que é bioquímico. Não, a decisão foi colocar alguma coisa. Coisa lá dentro. Alguma Precisa coisa aí. colocar alguma coisa aqui. O quê? A gente conversa a noite inteira e fala assim, o que a gente vai fazer? A gente precisa tomar uma decisão. Exatamente. Bom rumo nessa vida, vamos lá. Aí eu fui começar a estudar o radical livre, antioxidante e o metabolismo mais acelerado, né? Fazer essa questão do metabolismo. Daí eu coloquei alguns materiais, alguns compostos orgânicos e inorgânicos, nesse polímero, tá? E fiz o mesmo experimento, né? Só que com a adição desse polímero. Conversei primeiro com o meu orientador. O orientador falou assim, a água está batendo. Acelera. Dá uma acelerada. Tem os cães ali, então, para manter o mesmo animal experimental. Daí tá, então fomos lá, fiz os experimentos, nesse caso, dividi meus animais com outro colega. A gente fazia uma parte, fazia a outra. Ele estava trabalhando com cabeça, eu estava trabalhando com tíbia. E a gente foi fazendo esses animais. O engraçado é que depois das 8 semanas, que era o período de experimentação, a gente viu uma cápsula fibrosa sobre esse implante, né, sobre essa região. E aí, pensando, deu merda de novo. Deu errado, putz, não Dançamos de novo, não adiantou esse a nossa decisão foi errada. Só que quando a gente começou a cortar as peças e fazer a coloração histológica, a gente percebeu que ocorria uma maior neoformação, o osso estava mais organizado, e ocorria uma maior neoformação óssea na região medular. E o engraçado que aconteceu antes, né, na superfície, na cortical desse implante. Porque além desse implante tinha uma expansão linear grande, então eles tinham uma expansão linear. E aí o implante meio que flutuou, né, e extravasou esse polímero para a região cortical. E começou a ter uma formação óssea na região supracortical. Daí a gente foi ver qual a interface tecido fibroso na formação óssea. E nessa interface tinha uma ossificação chamada transkondroide, tá? Que é uma diferenciação de fibroblasto em osteoblastos, tá? Isso foi descrito por Holt, eu acho que em 92.
O meu mestrado eu defendi em 2001. Então, não seria um estímulo de uma célula mesenquimal indiferenciada, e sim uma modificação do fibroblasto. Do fibroblasto, que é muito melhor. Quer dizer, muito melhor não, desculpa. É um outro tipo de ossificação. Entendi. Tá? Porque no fibroblasto você tem isso ocorre, na verdade, quando você tem uma BMP. Tá? As BMPs. Essa ossificação ocorre quando você tem essas BMPs. Tanto é melhor vistas em BMP ou em tecidos que estão em recuperação, em regeneração. Só que é muito rápido essa transição e você não vê, logicamente. Você tem uma visão melhor quando você utiliza as BMPs. Tá? Como a gente não usou as BMPs, tá? Talvez, nesse caso, tenha sido uma produção endógena de BMP. O problema, na época, também, como eu estava falando, que todas as células que mudavam de forma, né, eram consideradas como cancerígenas. E aí, uma metaplasia, vamos dizer assim? Uma metaplasia. E aí, mas em 2002, o Toshi Slack, na publicação dele, como as células mudam de fenótipo, ele fala assim, não, que isso existe, isso é normal, só que nessa passagem é muito rápida, então a gente não costuma ver histologicamente muito bem. Mas qual é a diferença entre uma ossificação transcondroide das outras, da endocondral e intramembranosa? É a velocidade de deposição óssea. Porque a gente não precisa passar pelas células mesenquimais para formar tecido ósseo. Você transforma uma célula que já existe em uma célula produtora de tecido ósseo. E esses artigos, você estudou todos esses artigos, né? Você tem esses artigos mostrando essa diferenciação celular? Tem. E eu vou até depois pedir para que você deixe, para que a gente possa publicar esses artigos no grupo. Sim, né? Então sim. a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente fala sobre ciência. Toda semana a gente tenta colocar um artigo científico no grupo, pegar esses artigos e publicar lá, assim como os outros, né? Eu sei que você tem outros artigos e a gente vai publicar lá também no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado. Continuando essa história da diferenciação celular, foi nesse momento que vocês tiveram um insight que deu certo? Mais ou menos. A gente estava pensando o que era aquilo, na verdade, né? Como que era... hoje o nome de transcondroide e tal, alguma coisa, mas no começo a gente olhava aquele... Mesmo o meu orientador, que trabalhava com... Era a pessoa que conhecia mais de tecido ósseo na época, ele olhava aquilo assim, ó... Não tô lembrado dessa descrição. Como que é isso? Eu não fui nessa Não aula. estudado isso, né? Eu não vi essa. Eu não vi. Daí depois eu mostrei para ele assim, e a descrição do Roth é bem essa mesmo. Você tem uma transição, você pode ter uma transição endocondral, uma transição, você pode ter uma forma cartilagínea de formação, ou uma forma de uma diferenciação de fibroblasto em osso direto, sem passagem por essa parte cartilagínea. Então foi essa visão que a gente teve dessa neoformação óssea. Depois, é lógico, a gente fez outros experimentos, a gente removeu esse polímero da jogada, então a gente fez um arcabouço de colágeno, né? Um hidrogel, na verdade, para que ele tivesse menos toxicidade. A gente fez os experimentos em coelhos depois. A gente fez uma perfuração na tíbia bicortical, onde colocamos o material, né, na região e colocamos o implante. Esse implante serviu como um êmbolo, jogando esse implante também para fora, e também houve a neoformação óssea também na medular e na região supracortical. Então o implante acabou jogando o biomaterial para a porção supracortical. Sim, o material porque ele serviu como um êmbolo. Esse material, na verdade, ele é uma pasta, né? Não é granulado, é difícil de imaginar, né? Mas assim, você já trabalhou com ele? Já trabalhei. Assim, para um leigo que vê aquilo lá, né, a primeira vez, fala assim, mas isso não vai dar certo. Sério, eu juro, eu me coloco na posição, tá? Só que por ele transformar, por ele estar nessa região, ele é absorvível, completamente absorvível, e ele faz com que esse tecido, a ideia, na verdade, qual que é? Você protege as células, né? Você protege a parte da membrana celular, você dá condição para que haja uma respiração celular e você indica para que você tenha aquele tecido, o objetivo daquele tecido, o tecido desejado, né? Então, ou osso ou tecido nervoso, que a gente vai falar depois. Então, você cria uma situação local favorável à neoformação óssea ou à reparação nervosa. Complicado para ver, para quem não entende a primeira vez. O objetivo, então, de que você criou esse biomaterial
seria com a intenção de você preparar o local que vai ser... vai sofrer o processo de ossificação, que vai receber o implante, você deixar o ambiente, você preparar o ambiente. É isso que teve a ideia? Esse seria um substituto para o enxerto ósseo, no caso? Eu não estava pensando nada na época, na verdade. Você quer Tava defender querendo logo e acabou, né? meu, seguir minha vida. Assim, o que eu uso hoje, normalmente, a gente usa para reconstruções ósseas ou elevação de seio, né? Ou região anterior tem uma dificuldade de colocar uma perda óssea extensa, tá? A gente coloca naquela região. Ele é muito fácil de trabalhar. Como ele é uma pasta, ele não é grânulo, né? Ele fica na posição. A gente não usa membranas, porque ele precisa exatamente do tecido conjuntivo. Tá? Ele precisa das células que vêm do tecido conjuntivo. Então, para fazer células a ossificação. Exatamente, as células que ninguém quer. Diferente De fibroblasto lá. Não quer um colágeno lá. Eu quero esse colágeno para que esse colágeno se transforme numa célula. O fibroblasto se transforme numa situação de tecido ósseo. Vamos chamar que seria como se fosse você quer essa ponte fibroblasto tecido ósseo. Quero não passando pela formação de cartilagem, por exemplo, né? Porque a maioria quando a gente ensina até mesmo falando sobre tecido ósseo e regeneração, a gente fala assim, tem que colocar uma barreira gengival aqui, né? Pensando na regeneração óssea guiada clássica. Para você não ter uma velocidade maior de deposição. Exato. A colonização do seu enxerto não seja de fibroblasto, seja de osteoblasto. Então, ele vem do leito para a formação do tecido ósseo. Até uma coisa difícil de entender, vou fazer até um parênteses. A gente que é clínico, né? Às vezes tem dentista, colega, e até mesmo me manda radiografia e fala, pô, você acha que aqui, nesse levantamento de seio aqui, eu coloco 2, 3 implantes. Eu falo, cara, tem que parar para pensar até mesmo nesse seio, se é viável uma neoformação óssea, porque às vezes é aquele seio só cortical. Eu falei, da onde vai vir essas células? Duas corticais, né? A cortical alveolar e a cortical do seio maxilar. É o mais desfavorável possível para você enxertar, né? Que eu não sei, quando o pessoal já vem com aquela convicção. Não, eu vou colocar aqui 2, 3 implantes fácil aqui. E aí você pega... Tem que ver se é osso também, né? Exato. Porque às vezes radiograficamente você olha na radiografia, aquilo não formou osso, né? Tá bonito, tá bonito, né? Você vê a tomografia, nossa, vou colocar 18 implantes dentro do seio aqui. Aí você abre a primeira curetagem, você passa, opa, saiu tudo aqui. Até tem uns colegas lá que são de Rondônia, lá de Ji-Paraná, mandar um abraço pra eles, o pessoal lá, o Fred, o pessoal, a gente brinca e fala assim, putz, às vezes você vai abrir o seio e você cureta ali achando que tem osso e parece uma geleia real ali, né? Vai saindo os pedaços, tudo. Então, assim, a neoformação óssea não é tão simples assim, igual a gente imagina. A gente, antigamente, tinha uma massa, a gente brincava, antigamente, quando eu fiz especialização, eu falava assim, tudo no seio dá certo. Você coloca gesso Paris no seio, forma osso. E não é tão assim, né? Na verdade, assim, o osso ele tem que ter uma região de pH baixo para ele se formar, tá? Fora isso tem o pH, né? Tem um pH baixo. Por isso que é utilizado muito hidroxapatita, né? Que é cálcio, né? Então você tem uma baixada no pH da região. Então fica uma região propícia para formar tecido ósseo. Como você estava falando. São 2 tipos de ossificação, a endocondral e intramembranosa. Na verdade, quando a gente deseja fazer a gente está trabalhando com face, na verdade, a gente deseja a intramembranosa, desculpa. A intramembranosa, ela começa a partir de colágeno, tipo 1. A fibra colágena, para formar tecido ósseo, na verdade, tinha até um biomaterial, chamava CAP47, alguma coisa. Esse aí, você não me apresentaram. É bem antigo. Eu acho que nem estava na faculdade. CAP7, não? CAP7 é o gesso Paris. Eu não sei, o nome desse. Que ele fazia? Ele fazia uma entrada, ele dizia que fazia uma entrada forçada de cálcio e fósforo dentro do colágeno. Porque é engraçado na ossificação intramembranosa é que ele é a partir de núcleo de colágeno. Então você tem um colágeno e a ossificação começa a acontecer lá dentro desse núcleo de colágeno. Mas para isso, o colágeno tem que ser largo. Imagina a estrutura de um colágeno, é uma tripla hélice, né? Então, como se fosse um cano. O cano tem 2 lados, o de dentro e o de fora, certo? Sim. Então, tem o colágeno é hidrofóbico, só tem uma parte hidrofílica, onde entra cálcio e fósforo. Ele tem que, como são moléculas grandes, o fibroblasto tem que ser largo, para que comporte esse cálcio e fósforo. E aí começa núcleos de ossificação. Nesses experimentos, a gente vê exatamente esses colágenos mais espessos já em paliçada, para receber o cálcio e fósforo.
porque é muito legal. Organizado, né? Uma organização diferente. Já empaliçada, Time, eu sei que tá pegando fogo aqui. A gente começa a falar de uma parte que é muito clínica para nós, né? Então, você é clínico também, né? Sou clínico. Você é implantodontista também? Sou implantodontista. Implantodontista. Mas você fez implantodontista depois... Na verdade, minha história com implante é bem longa. Eu acho que comecei quando não tinha nem especialização ainda. Quando não era considerado como especialização e esses cursos rápidos, né? Esses cursos de 3, 4 meses que eram... Habilitação. Habilitação, né? Eu fiz com SR Resende. Há muito tempo. Há muito tempo atrás. A gente começa a falar sobre clínica, né? E sobre como que isso alguns mitos dentro da regeneração óssea guiada, porque não é tudo que forma osso, né? Então a gente vê muito biomaterial aí que às vezes a pessoa fala assim, o biomaterial é ruim. Fala, pô, mas você se prestou a usar o biomaterial do jeito que ele deveria ser usado, né? Por exemplo, será que você respeitou os limites do biomaterial? Por exemplo, vou fazer um crescimento ósseo vertical de 10 milímetros. Fala, cara, só você vai conseguir, porque ninguém consegue isso. Parabéns. O tecido não vai aguentar, né? Porque existe um limite um limite biológico para isso. Exato. Tudo, né? Então, são coisas muito interessantes. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Né? Acho que a gente já está chegando nesse episódio aqui, a gente está chegando no limite, né, de hoje. E gostaria de agradecer a participação. A gente vai fazer uma parte 2 para falar mais sobre o biomaterial, para falar mais sobre células de neoformação óssea. Eu vou passar a palavra para que você faça os agradecimentos para os parceiros também. Então, são muitos parceiros. É muita gente para agradecer. Mas eu agradeço o pessoal do ICB, o pessoal Marcelo Yoshimoto, o Sérgio Alivini, o Maurício que está aqui, que a gente são parceiros, né? Me acompanham essa minha história há algum tempo já. A gente já conversou bastante. Daí o Sérgio fala que estudando tanto que eu perdi o cabelo, né? Aquecimento do neurônio. Aquecimento do neurônio. Não tem nem as anteninhas, mas eu agradeço a farmácia que está produzindo a Qual é o nome dela? O nome da farmácia é? Terapêutica. Depois a gente vai colocar o logo dela também, pois... É de São José, né? São José dos Campos. Agradeço a Terapêutica, o pessoal lá que abraçou a ideia, né, o seu Ari, que é o dono da farmácia, a filha dele, deu uma força, acreditou no material e está comercializando agora. Maravilha. Então, time, a gente fica por aqui hoje e até a próxima.